Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Como sempre, eu digo, espero que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Mas, muito importante, é que possamos expandir essa paz além de nossos lares, para contribuirmos assim com mais harmonia no mundo. Se todos os homens procedessem desta forma, estaríamos vivendo num paraíso, onde não haveria dissensões, mal-entendidos, invejas, etc. Sentimentos esses que somente contribuem para que a humanidade seja dividida entre os bons e maus. Bem, o nosso tema de hoje é humildade e a importância dela para o nosso autodesenvolvimento, além de nosso crescimento moral e espiritual. O que proporciona obter-se uma visão acolhedora na relação com o próximo. Entretanto, não devemos entender ou buscar associar a humildade com submissão, que são coisas muito distintas entre si e que não têm correlação. De forma nenhuma. Ora, não é nada disso. Humildade e submissão não se coadunam entre si, porque enquanto a humildade tem uma conexão direta com o amor ao próximo, a submissão, quando é patrocinada por alguém, a outrem, no sentido de exercer sobre ela um processo de dominação, isso passa a representar um sentimento nefasto de tentativa de rebaixamento moral do ser a que se quer ofender. E para ser mais preciso nessa questão, podemos afirmar que a humildade é um sentimento nobre que nos ajuda a superar a vaidade, o egoísmo e o orgulho, abrindo caminho, inclusive, para se vivenciar a tolerância e a fraternidade para com todos. Ela, a humildade, se conecta sobremaneira com a virtude da paciência, esta, por excelência, que sabe esperar. Por outro lado, a humildade também, em decorrência desses fatores que lhes são inerentes, se constitui numa virtude que contribui para a evolução espiritual do ser, que busca realizar a sua prática. Além do mais, a humildade gera a compreensão com um forte sentimento de reconhecimento do estado espiritual daquele com quem nos colocamos frente a frente, quando, em razão de certos acontecimentos pelos quais passamos a vivenciar aspectos associados a desequilíbrios comportamentais que nos afetam do ponto de vista da paz e harmonia, permitindo-nos entender a fragilidade moral do outro e, então, compreendê-lo. A humildade é um atributo positivo que também nos ajuda a reconhecer nossas próprias limitações e a cultivar outras virtudes. Jesus Cristo foi o maior exemplo de pessoa humilde, sem ser submisso, vale ressaltar. Ele recebia pessoas de todas as classes sociais, desde os mais pobres, estropiados, cegos, aleijados, leprosos, ricos, poderosos, etc. Conversava com todos com simplicidade e curava-os de suas mazelas quando lhe pediam socorro. Aproveitava essas ocasiões para transmitir ensinamentos com a mesma ênfase, independente de quem quer que fosse. Em algumas vezes, lavava os pés das pessoas em ocasiões propícias para demonstrar o seu amor para com elas. Do ponto de vista de nossas vidas no cotidiano, ser humilde
se concorre para a obtenção de benefícios para a vida individual e coletiva, como fortalecer relacionamentos saudáveis, gerar empatia, promover a harmonia e a paz, além de contribuir para o progresso espiritual da humanidade como um todo. Portanto, ser humilde nos eleva e nos promove como pessoas de paz e harmonia e nos coloca num patamar de respeito e confiança por aqueles que nos observam e nos acompanham no cotidiano da vida. Por todas essas observações, ser humilde, portanto, não significa rebaixar-se perante ninguém, significa ser superior a si mesmo no banimento das próprias imperfeições, na medida em que sentimentos negativos que outrora se manifestavam em seu ser, em nosso ser, por conta da natural escala evolutiva de cada um, já não mais existem e se traduzem como coisas do passado, coisas essas que invertiam a ordem de valores e que hoje o homem passa a se sentir engrandecido na sua caminhada espiritual. Assim, para o homem fazer desabrochar em si a humildade, promovendo essa mudança interior, deve necessariamente passar pelo entendimento da necessidade de promover o desenvolvimento da autocrítica construtiva, pelo reconhecimento das próprias limitações. Deve também valorizar as contribuições dos outros, porque, nesse caso, devemos reconhecer que ninguém é autossuficiente em absolutamente nada. Agindo-se desta forma, o homem consegue ouvir, apreciar e discernir o que vem de fora para dentro de si, que tenha correlação e características de um bom aprendizado. Por outro lado, é muito importante reconhecer a importância de ser humilde em diferentes aspectos, como nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, no desenvolvimento da profissão, no ambiente familiar, no aprendizado na escola da vida, ou seja, em todos os momentos que envolvam a necessidade de se dar atenção ao interlocutor, seja ele pai, cônjuge, filhos, pessoal do trabalho, pessoas da vida social, etc. Porque saber ouvir com atenção e respeito o que nos falam, independentemente das condições em que se desenvolva a comunicação verbal, é um ato, sobretudo, de sabedoria. Saber ouvir é ser inteligente, inclusive em situações de conversas adversas. Quando se trata, por exemplo, de ouvir palavras agressivas ditas por outrem em momentos de demonstração de irritação de quem se arvora no direito de falar, com sintomas de desequilíbrio emocional. Saber ouvir é um sinal de superioridade moral e espiritual, porque a humildade transcende as coisas que não se coadunam com a razão. Nunca devemos esquecer de que o orgulho pode nos levar a acreditar que somos melhores do que somos e, em alguns casos, até de se considerar superiores aos outros. É neste caso que a humildade pode ajudar as pessoas a crescerem pessoalmente e profissionalmente e até ajudar a melhorar as relações interpessoais. Finalmente, a humildade traz benefícios extraordinários para a vida individual e coletiva, como o fortalecimento de relacionamentos saudáveis, a geração de empatia e a promoção da harmonia e da paz, além de contribuir com o progresso espiritual da humanidade como um todo.
A humildade é, portanto, um antídoto contra a disseminação de propósitos contrários à união de sentimentos de uma sociedade. Bem, se você concorda ou discorda do que ouviu, faça seu comentário. Ele será muito importante para nossas reflexões. Aceite meu abraço fraterno e que Deus lhe abençoe. Assim seja.